Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, então, o nosso conteúdo vai abranger melhoramento florestal. Para começar a falar sobre melhoramento genético, então eu vou dar uma introdução, vou falar um pouquinho sobre o que é o melhoramento, quais são os principais objetivos para você fazer um melhoramento genético de plantas, como que isso surgiu e depois, mais ao final da aula, nós vamos abordar um pouco mais sobre o melhoramento genético na área florestal. Vamos lá então? Muito bem. Então, o que é o melhoramento de plantas e por que ele é importante na nossa vida? Então, o melhoramento genético, nós vamos ver aí no slide, vocês podem anotar no caderno, sempre que eu colocar esse símbolozinho aqui, ó, quer dizer que é para vocês anotarem, tá bom? Muito bem. Então, o melhoramento genético normalmente é utilizado para mudar características de algo conforme as nossas necessidades como pesquisadores. Então, a gente viu que há necessidade de a gente mudar alguma característica daquela planta para ter algum objetivo específico para o mercado, para o comércio. Então, a gente pode iniciar projetos de melhoramento genético. E o melhoramento genético de plantas propriamente dito. Então, esse melhoramento genético, como está escrito aí no slide, ele visa mudar as características dessas plantas com base nos conhecimentos que nós temos com genética. E aí eu vou explicar um pouquinho o que seria a genética. Então, sabendo que existem os genes, sabendo que nós podemos manipular esses genes, tanto como nós vamos ver via transgenia ou através de cruzamentos. Cruzamentos direcionados, cruzamentos em que eu pego duas plantas que têm características muito interessantes e eu vou começando a realizar cruzamentos entre essas plantas até que eu obtenha as chamadas plantas elite, cultivares, que são aquelas plantas com todas as características que aquele pesquisador almejou. Então vamos lá. O que é importante nós lembrarmos? Que o melhoramento genético, propriamente dito, ele começou a ocorrer há muito tempo atrás. Então, há 10 mil anos atrás, quando o homem começou a fazer agricultura, então ele era um homem que andava, caminhava, e aí ele começou a produzir seu próprio alimento, tornando-se nômade, permanecendo naquele local. Então, há 10 mil anos atrás, quando o homem começou a fazer agricultura, ele começou de uma forma sem querer, como nós falamos, de uma forma empírica, a começar a separar quais eram as melhores plantas para eles. Então aí no slide eu mostrei para vocês que antes o homem ele era nômade, ele era um caçador-coletor. Então ele precisava de uma quantidade de quilômetros muito maior para que ele pudesse achar o seu próprio alimento. Com o passar do tempo, o homem começou a virar sedentário, a fazer agricultura, e aí ele não era mais nômade, ele ficou sedentário. Ele ficou naquele lugar onde começou a construir sua casa, manter a sua família, permaneceu ali. Então aí ele era um sedentário. Muito bem. Lembrando que o que acontecia? As pessoas começaram a plantar seu próprio alimento. E aí eles observavam, vamos dar um exemplo, uma plantação de trigo, e eles viam que uma planta ou outra produzia mais alimento. Então, o que ele fazia? Observando que uma plantinha ou outra produzia mais alimento, ele separava aquela planta das demais e plantava no outro ano. Então, de alguma forma ou outra, ele estava selecionando as plantas que eram melhores. Então, de forma empírica, sem saber realmente o conhecimento científico que ali existia, ele começou a separar as melhores plantas. Então, o início do melhoramento genético era uma seleção empírica, que foi até um dado importante, que as primeiras pessoas que realizaram o melhoramento genético foram as mulheres, porque eram elas que começavam a plantar e a cuidar das plantas enquanto os homens iam caçar. Então elas que tinham a delicadeza das mãos de começar a separar as melhores sementes e plantar nos outros anos. Então as nossas primeiras pessoas que realizaram o melhoramento fomos nós, as mulheres, tá bom? Então, somente uma curiosidade. Então, com o passar do tempo, começou a se realizar então um melhoramento propriamente dito, em que a gente já conhecia realmente que envolvia a genética ali. Então, os alimentos que nós conhecemos hoje são muito diferentes dos alimentos que, digamos assim, os seus parentes mais antigos, os que eram mais rústicos, mais selvagens. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o teossinto para você.
O teossinte, que pode ser com C ou com S, dependendo do livro, né, e da literatura, ele é, digamos assim, o parente mais distante do milho, em que a espiga era bem pequenininha, do tamanho de uma moeda, era uma planta com muitas brotações laterais, e com o passar do tempo e todo o processo de melhoramento genético que ele sofreu através de cruzamentos, de hibridações, hoje nós temos o nosso milho moderno, que é uma planta muito mais alta, com uma espiga muito maior, com uma granação muito maior. E como é que nós chamamos esse processo de modificação das espécies com o passar do tempo, buscando os nossos interesses? Nós podemos chamar de domesticação de plantas. Assim como nós realizamos a domesticação de animais, um grande exemplo é o cachorro, em que o seu parente ancestral é o lobo, e o homem começava a escolher os filhotes que eram mais dóceis para fazer parte da sua família. Nós temos também a domesticação de plantas, em que o homem também foi mudando, né, ao passar dos anos, aquela planta, aquele fruto, para as nossas necessidades. Outro exemplo interessante é a banana. O parente antigo da banana era uma fruta muito menor, com sementes muito maiores. Hoje a nossa planta de banana praticamente não tem mais sementes, e nós vamos ver mais para frente que isso se deve a um processo que nós chamamos de poliploidia. Muito bem. A melancia também, era muito mais esbranquiçada, não tinha o tanto, né, aquela parte avermelhada que nós consumimos, tinha muito mais a parte branca, tinha sementes muito maiores. Hoje nós temos plantas com muito menos sementes, ou até alguns tipos de melancia que nem semente tem mais, né? O morango da mesma forma, o morango silvestre ele é uma frutinha muito menor. O morango atual são frutos maiores. Então, de onde veio todo esse conhecimento para realizar melhoramento genético, né? E veio desde, né, de Gregor Mendel, que começou a falar sobre um termo muito importante na genética, que nós vamos chamar de hereditariedade. O que é hereditariedade? Né? É eu poder pegar características e passar de uma geração a outra. Se hoje eu sou dessa forma muito parecida com a minha mãe, é porque muitas características da minha mãe foram passadas para mim. E por que a hereditariedade é tão importante? Porque se não existisse hereditariedade, não faria sentido eu fazer cruzamentos genéticos. Se eu pego uma planta que ela é muito, digamos assim, produz muito, e uma outra planta que tem resistência à doença, eu cruzo elas, né? Vou realizando cruzamentos até eu ter uma planta que tem as duas características dos dois pais, do pai e da mãe. Se não existisse hereditariedade, não faria sentido eu fazer cruzamentos, porque eu ia cruzar as plantas e aquelas características não seriam passadas de geração a geração. Então, a hereditariedade ela é fundamental. E essas características que nós vemos em nós, ou que nós vemos nas plantas, elas são devido à existência dos genes, que são pedacinhos de DNA que têm informação sobre as nossas características. Então, o que são os genes? Então, somente para que a gente possa ter um aprofundamento do conhecimento. São unidades fundamentais de hereditariedade, então é isso que é passado de geração após geração, e são segmentos de DNA. Então, se eu pego uma plantinha e eu olho uma célula, por exemplo, da folha da planta, eu vou ter, então, dentro do núcleo dessa célulazinha, o meu material genético, que tem as informações ali contidas. Esse material nós chamamos de gene. Então, para fazer um programa de melhoramento genético, seja ele de uma planta convencional, cultivada, um milho, uma soja, um feijão, enfim, ou de uma espécie arbórea, nós precisamos, então, considerar toda essa questão que nós vimos. O DNA, que tem a informação, os estudos de genética e a hereditariedade, que é o passar as minhas informações para as próximas gerações. Tudo isso, junto, vai trazer programas de melhoramento genético. Nós temos o melhoramento que é clássico. O clássico, ele vai olhar o fenótipo das plantas, que era aquilo que o homem fazia 10 mil anos atrás. O que é o fenótipo? O fenótipo são as características que eu observo. Então, se você olhar para mim aqui, eu falando, quais são as minhas características? A minha pele, o meu olho, a cor do meu cabelo, o meu tamanho. Isso é o meu fenótipo, é o que eu observo no organismo. Então, na planta, eu vou ver a morfologia, certo? Eu vou ver também a parte fisiológica. Então, olhando aqui, o fenótipo dessas plantas é o que o homem está vendo no campo.
ele pode fazer o início de melhoramento clássico, que é o selecionar aquela planta que tem uma característica que se destaca das outras. Então, a partir daqui, eu posso fazer novos cruzamentos para que no futuro eu tenha os meus filhos cada vez mais parecidos com essa planta inicial que para mim era o destaque. Importante lembrar também como informação adicional que sempre eu vou olhar o genótipo do meu organismo, que são a expressão desses genes que ali existem, como eu já falei com vocês, o DNA. A influência também do meio ambiente. Essas duas coisas juntas vão possibilitar o que eu vou observar, que é o meu fenótipo. Então anotem aí no caderno, que isso é importante, tá? Então, o genótipo são as informações hereditárias que o organismo tem. Então, o genótipo são os meus genes, informações que eu possuo. O meio ambiente vai ter influência e no fim eu tenho o fenótipo que eu observo. Então, por que isso é importante, professor, nesse momento que a gente está tendo a aula, falar disso? Então, vamos pensar, você é um pesquisador, você vai realizar melhoramento genético, vamos dar um exemplo sem ser florestal agora, de uma planta de soja. Aí você fez esse melhoramento genético para a planta de soja ser bem adaptada a um determinado clima da sua região. Ou seja, tem o genótipo, vai ter o meio ambiente, que é a influência daquele clima. E aí você vai ter o fenótipo, que é o tanto que essa planta de soja vai estar adaptada àquele local. Pode ser que você realizou um programa de melhoramento genético, obteve aquele cultivar novo de soja com características super interessantes para você, mas que para aquele ambiente funciona muito bem. Mas se você pegar essa mesma cultivar de soja e plantar em uma outra região do país, por exemplo, uma região mais fria, pode ser que o fenótipo que você vai observar seja ruim. Por quê? Porque o ambiente vai influenciar o resultado final. Por isso que quando você tem a liberação, por exemplo, pela Embrapa de cultivares novos de uma determinada espécie, normalmente vai estar dizendo para que região que ela vai ter, por exemplo, uma melhor performance. Às vezes não é para todas as regiões que ela vai ter uma performance interessante, exatamente porque o meio ambiente vai influenciar o fenótipo. Por isso que você tem que pensar muito bem quando você vai realizar melhoramento genético, para que situação ambiental aquela planta vai estar exposta. Então, anotem aí quais são os objetivos principais do melhoramento genético de plantas em geral, tanto plantas cultivadas como plantas arbóreas, que produzam mais, primeiramente. Então, produtividade. Resistência a pragas e doenças, que vai depender da região que essa planta existe, vai depender da espécie da planta, mas às vezes é pragas que são importantes, que causam prejuízo, e aí através do melhoramento genético você pode buscar plantas mais resistentes ou tolerantes a determinadas pragas. Outra coisa que eu comentei no slide passado, que tolerem condições edafoclimáticas diversas. Lembrando que edafoclimático é condição do solo e condição do clima. Então, edafo, solo, climática, clima. Então, às vezes eu vou realizar um melhoramento genético para uma determinada condição ambiental que aquela planta sofre. Então, ela diminui, por exemplo, produtividade porque a região é muito salina, um solo com uma grande concentração de sal. Ou porque aquela região a gente tem um déficit hídrico. Então, aí você pode realizar o melhoramento genético direcionando um projeto para que aquela planta tolere mais aquela condição edafoclimática que é difícil. E principalmente também, outra característica, são plantas mais nutritivas, biofortificadas. Então, uma determinada, por exemplo, arroz, eu posso fazer com que ele produza vitamina A, que normalmente ele não produz, então é uma planta biofortificada, que produza mais, que seja mais nutritiva para nós consumidores. Então, lembrando que o melhoramento clássico, porque a gente vai falar um pouquinho sobre transgenia, o que é um detalhe dele? Ele ainda é muito utilizado, obviamente, porém ele é um processo um pouco mais longo, porque eu vou ter que realizar cruzamentos. Então, aqui, por exemplo, eu vou realizar o cruzamento aqui, vou ter a progênie, que são como se fossem os filhos. Aí eu vou avaliar, vou selecionar novamente aquelas plantas que são mais importantes, e aí eu cruzo novamente. Tenho a segunda geração. Pego essa geração, avalio novamente,
Seleciono as melhores plantas, cruzo novamente, vou ter uma próxima geração. E assim vai. Então é um processo mais longo porque eu tenho que ter vários cruzamentos e avaliações desses filhos que estão sendo obtidos. Desses filhos que eu obtive, eu vou escolher aqueles que são melhores e cruzo novamente. Então é um processo mais longo até que eu tenha a formação de uma nova cultivar. Tudo bem? Exemplo, melhoramento genético clássico, então. Vamos dar um exemplo do café. Uma nova cultivar, como do cafeeiro, demora décadas para chegar ao produtor final, desde a seleção inicial. Então, seleção e cultivo de plantas com características desejáveis. Depois eu cruzo as plantas selecionadas para formar uma muda. Avalio e faço a seleção, né, das plantas resultantes desses cruzamentos. Cruzo novamente e avalio novamente para ver se as características foram fixadas. Para ver se aquela característica, vamos dar um exemplo, um grão de café que mature mais de forma mais uniforme, ou que tenha uma quantidade de cafeína maior, ou que seja resistente a uma determinada praga do café. Então você tem que observar se realmente aquelas filhas estão com aquelas características que você desejou. Depois eu vou plantar no campo para produzir, né, as sementes da nova cultivar. Por fim, eu vou realizar todo o processo burocrático, que é o registro de uma nova cultivar, para que aí sim eu possa disponibilizar essa semente para esse produtor. Exemplos, então. O tempo médio para você obter uma nova cultivar de café é de 20 a 30 anos. De cana até 20 anos. Feijão de 6 a 7 anos. Algodão de 12 a 20 anos. E soja de 8 a 10 anos. Então, é um processo longo, demorado, para que você possa obter ao final aquela planta nova, com uma característica diferente, mais adaptada, mais produtiva. Vou passar um videozinho então, vamos assistir juntos, sobre a importância do melhoramento no nosso dia a dia. Você sabia que o melhoramento genético de plantas está presente em nosso dia a dia? Pois então, muito do que comemos hoje não existiria sem ele. O melhoramento surgiu há milhares de anos, quando começamos a domesticar plantas. Selecionando as melhores variedades, os agricultores da antiguidade contribuíram para transformá-las em alimentos mais saborosos, nutritivos e resistentes. Muitos anos depois, cientistas como Gregor Mendel descobriram como as características são passadas de uma geração para outra, fundando as bases da genética. Com o passar dos anos, diversos pesquisadores ampliaram esse conhecimento. O século XX trouxe avanços incríveis na compreensão da genética. A descoberta do DNA, do código genético e de como interpretar os genomas. E cada uma dessas descobertas facilitou o melhoramento na agricultura. Hoje, nosso conhecimento de ciência no campo é muito maior, mas surgiram outros desafios como a disseminação de doenças e pragas que afetam as plantas, a escassez de recursos naturais, as mudanças climáticas e o aumento da população mundial. Por isso, os pesquisadores trabalham para desenvolver plantas que ajudam os produtores a enfrentar esses desafios. Graças a esse conhecimento, agora sabemos como o melhoramento genético funciona em nível molecular. Quando cientistas combinam genes de duas plantas da mesma espécie, suas descendentes ganham características de ambas. Mas, por meio de cruzamentos convencionais, os pesquisadores podem levar anos para desenvolver uma planta só com a característica desejada. Hoje, novas técnicas de edição genética permitem que os cientistas acessem o DNA da família de uma planta para adicionar, apagar ou substituir características usando os próprios processos biológicos das plantas. Exatamente como no melhoramento tradicional, mas com a precisão e eficiência da tecnologia moderna. Essa história mostra que a ciência sempre esteve ao lado dos produtores e consumidores. E o que vem por aí? Podemos esperar alimentos mais saborosos, nutritivos e resistentes a doenças e à falta de recursos naturais, produzidos de maneira ainda mais sustentável. Combinando as novas descobertas da ciência e o conhecimento acumulado por várias gerações, o melhoramento genético será essencial para enfrentarmos os desafios do futuro. Então, nós vimos aí a importância do melhoramento genético
nós vimos umas duas vertentes, né? A primeira é a que a gente viu que é o melhoramento clássico, que demora um pouco mais, porque eu vou sempre estar realizando cruzamentos. E a gente vai ver uma outra vertente do melhoramento, que é o melhoramento moderno, que ele já trabalha com a transgenia. Porque a transgenia também demanda um tempo, mas você consegue ser mais preciso naquela característica final que você quer obter. Porque na transgenia você consegue pegar um determinado gene com a característica específica que você já quer e já colocar dentro por exemplo, do material genético daquela planta. Então, você não vai precisar fazer tantos cruzamentos e avaliações dos seus descendentes, porque na transgenia você já coloca aquele gene com aquela característica que você quer naquela planta estudada, naquela planta alvo, né, objetivo final. Então, entrando dentro do melhoramento florestal, o que é que nós temos, né? Como é que são o passo a passo, anotem aí, isso é importante, dentro do melhoramento genético florestal. Então, se eu coloquei aqui a minha canetinha, né? É porque eu quero que vocês copiem. Então, vamos lá, com calma, passo a passo. Então, a primeira coisa dentro do melhoramento genético florestal que nós temos que desenvolver. Primeiro, a gente tem que selecionar a espécie ou família a ser melhorada. Exemplo, vou trabalhar com eucalipto. Quero pegar e selecionar uma espécie de eucalipto que tenha uma resistência, por exemplo, a uma determinada doença. Aí eu vou determinar qual característica que eu quero melhorar. Eu quero melhorar o incremento de madeira. Eu quero uma resistência a uma determinada praga ou a uma determinada doença. Eu quero que ela se adapte mais a uma determinada região, porque ela não é nativa. Então, existem várias possibilidades aí. Então, eu posso escolher uma planta que se adapte melhor a uma condição edafoclimática. Eu posso ver uma planta que tem uma resistência maior a uma determinada doença, ou que produza mais madeira, ou que produza mais celulose. Então, dependendo da espécie, você tem objetivos que vão ser levados em consideração. Aí você vai realizar o cruzamento entre duas variedades, né, de maneira a promover a combinação das características. Por exemplo, coloquei um exemplo aí. A espécie A produz mais celulose, mas a espécie B tem uma maior resistência a uma praga. Então, olha que interessante, eu posso pegar uma espécie A, que tem uma característica muito legal, cruzar com uma espécie B, que também tem uma característica muito boa. Aí eu cruzo para quê? Para que ao final eu possa ter uma planta com as duas características. Aí eu vou realizar a seleção repetidamente ao longo das gerações, após o melhoramento da espécie. Então vamos lá. Peguei, consegui obter uma planta com as duas características, ou seja, uma planta que tem muita celulose e é resistente. Opa, legal, consegui essa planta? Sim. O que eu faço então? Eu posso fazer clonagem. Ou seja, eu pego essa planta e eu faço com que eu tenha várias plantinhas sempre iguais a ela, ou seja, clones. E por que eu faço isso, gente? Para não ter perigo de perder a característica. Então, se eu já tenho uma planta que eu obtive, que é show, nossa, essa planta é tudo que eu queria. O que eu faço agora? Eu clono essa planta. Vamos dar um exemplo então com o eucalipto? Como é que a gente clona o eucalipto? Via estaca. Então, a gente faz uma estaquia da mesma planta matriz para que eu tenha vários clones. E aí eu mantenho o meu padrão genético. Então, vamos lá. Importante também, anotem aí. Em espécies florestais de modo geral, as estratégias básicas de melhoramento podem ser resumidas em duas coisas. Seleção de procedências, que quer dizer o quê? Eu vou selecionar os meus parentais, quais são os meus pais que eu vou cruzar. Ou seleção individual dentro de populações base. Eu pego aquelas populações que eu tenho e escolho aquelas plantas que são destaque. E aí eu vou utilizar a própria variabilidade que ali existe dentro das populações ou entre os indivíduos para que eu possa começar a realizar cruzamentos. Então eu dei um exemplo aqui. Tem uma planta com uma característica muito interessante e outra planta. Posso ter feito seleção de procedências ou dentro de uma própria população base eu fiz algumas seleções individuais. Cruzo essas duas plantas, vou ter uma geração. Essa geração que eu obtive, eu vou ver qual é aquela que realmente tem as características das duas plantas que são os pais, aquelas que têm características interessantes. A partir daqui, eu vou fazer propagação pela clonagem. Então, eu fiz seleção de árvores elite, que é aquela árvore de destaque,
E aí eu faço a propagação dessas arvorezinhas via clonagem, tá bom? Ah, outra forma também, exemplos, né? A gente pode ter um mini jardim clonal de eucalipto. Então, eu fiz o cruzamento, por exemplo, de 2 plantas de eucalipto, tive uma árvore elite, e aí eu posso fazer um mini jardim clonal, ou seja, todas essas plantinhas de eucalipto que aqui eu tenho, elas são clones de uma planta elite, de uma planta que realmente tinha características muito interessantes. Então, exemplos, ó. Posso ter várias plantas diferentes, clones selecionados possibilitam a produção de talhões uniformes com árvore de qualidade superior. Se eu tenho várias plantas que são diferentes, obviamente meu stand, né, a forma como essas plantas vão estar, é ruim para o produtor. Então, o que é interessante? Como a gente mostrou aqui anteriormente, que eu pegue essas plantas elite e eu faça, sim, uma clonagem. Porque eu clonando somente aquelas que são importantes, eu vou ter ao final uma uniformidade muito maior e somente plantas com características superiores. Quais são as dificuldades envolvidas dentro do melhoramento genético florestal que é diferente das vezes de plantas cultivadas? Então, as plantas cultivadas nós já vimos que elas demoram muito tempo, não é verdade? E olha que algumas são anuais. Mas no caso das árvores, que às vezes elas demoram muito mais tempo também, para que você possa ver realmente se essa planta tem uma superioridade, isso também é um empecilho muito grande, a dificuldade. Então, algumas dificuldades que existem. A baixa variabilidade existente em espécies florestais de crescimento rápido. Às vezes, dentro daquela população base, eu não consigo ter tanta variabilidade interessante. O longo período dos ciclos reprodutivos e as dificuldades encontradas para a realização de cruzamentos controlados. Então, imagina, árvores são altas, né? Para você poder, às vezes, controlar os cruzamentos, demanda um cuidado grande. Então, essas dificuldades acabam também fazendo com que os programas de melhoramentos florestais sejam mais longos, né? Demandem mais tempo. Então, quais são os principais objetivos dentro do melhoramento genético florestal? Nós vimos de forma geral, no slide passado, quais eram os objetivos quando nós falamos de melhoramento em geral. Mas no caso do florestal, primeiro objetivo, produção de madeira, não faz sentido? Sim. Então, melhoramento das características básicas, incremento volumétrico, forma de fuste. Fuste é aquilo que a gente visualiza na árvore, né? A parte de cima. Produção de sementes, resistência ou tolerância às adversidades. Então, que vão interessar todos os usuários da matéria-prima florestal. Então, produção de madeira, melhorar as características básicas da madeira, o tanto que eu produzo, o tanto que ela é resistente. Exemplos também coloquei: o melhoramento da produtividade de resina de pinos ou de óleos essenciais de eucalipto, assim como o melhoramento para a produção de madeira com menor incidência de defeitos, com maior proporção de cerne. Nós vimos na aula passada, 3 aulas passadas, que nós vimos sobre a teca. Vimos que a teca, aquela qualidade da madeira dela, que trazia ser uma madeira muito nobre, ou seja, com poucos defeitos. Então, de acordo com o objetivo da madeira que você vai ter, é uma madeira que eu vou usar para fazer mobiliário, que eu vou usar para fazer mesa, porta. Para você ter uma qualidade melhor, é importante também, às vezes, você fazer melhoramento daquela espécie. Eucalipto, óleos essenciais de eucalipto. Quanto que a gente não usa no nosso dia a dia, né? Aquele cheiro do eucalipto. Outra questão também, as principais características que vêm sendo melhoradas estão ligadas à produção de biomassa. No caso de eucalipto, principalmente alteração na composição de lignina, nós vimos isso. Então, se eu tenho uma folha de papel, nós vimos que ela é formada basicamente de celulose. A celulose vem de onde? Vem da madeira de eucalipto, principalmente, ou de pinos. Mas nós vimos que dentro da madeira, para formar a madeira, nós temos também que na parede celular a gente tem tanto celulose como lignina. A lignina dá a dureza, a resistência, a durabilidade. Só que a lignina é ruim, porque para eu obter a minha folha de papel, eu preciso retirar a lignina. Então, se eu consigo alterar essa composição de lignina, fazendo com que ela seja retirada de uma forma mais eficiente,
Isso é interessante para o mercado, né, para a parte industrial. Também resistência a pragas, tolerância a herbicidas, tolerância a estresses abióticos. O que são estresses abióticos? São estresses que não são causados por seres vivos. Então não é uma praga, né? Não é um inseto, mas o estresse abiótico é falta de água, muita salinidade, alumínio no solo, pH alterado do solo. Então resistência a essas características. Mastoesterilidade, que é importante nos processos de melhoramento genético, e fitorremediação. Nós vamos ver depois o que seria essa fitorremediação. É quando você usa uma determinada espécie para que ela possa, digamos assim, retirar algum composto do solo que é prejudicial. Então, eu tenho muito metal pesado no solo. Eu posso usar uma planta que consegue absorver esses metais pesados para a raiz, como uma forma para que eu possa melhorar a qualidade desse solo. Fitorremediar, fazer uma, digamos assim, entre aspas, uma limpeza, né, daqueles componentes que estão em excesso no solo, que fazem mal para o solo. Então, eu posso usar as plantas, por isso que chama fito, para remediar essa problemática. Exemplos, né? Eu trouxe para vocês. Tolerância de eucalipto ao frio demonstrada em campo. Então, nesse caso, é um melhoramento visando a influência abiótica, né, do frio. Então, que possa ter maior tolerância a esse estresse abiótico causado pelo frio. Então, experimentos em campo demonstraram o quê? Que o melhoramento genético de eucalipto fez com que essas plantinhas aqui, essa testemunha quer dizer que é uma planta que normalmente não é resistente ou tolerante a essa diversidade climática, mas a plantinha que foi melhorada, ela tolera até temperaturas negativas. Então, por exemplo, para áreas do país, né? Vamos dar um exemplo, região sul, é muito interessante, porque às vezes num local que eu não poderia plantar eucalipto, eu posso plantar essa espécie que está melhorada, porque ela tem essa tolerância a esse frio. Para outras espécies, nós vimos então no caso eucalipto, que é uma espécie exótica. E para as espécies nativas, também temos programas de melhoramento? Sim. Por exemplo, seringueira, Hevea brasiliensis. O programa de melhoramento dessa espécie visa reduzir os danos econômicos das pragas da região norte. Como nós vimos também em aula, o mal das folhas. Pinheiro do Paraná possui trabalhos de melhoramento com ênfase no estudo da variabilidade genética e da quantificação do tamanho efetivo das populações. Mas nesse caso, já é visando mais a parte de conservação da espécie. O palmito busca por sementes melhoradas e estudos de genética de populações locais de palmito para a concretização da conservação e manejo de recursos genéticos. Então, nós podemos ter programas de melhoramento que visem a melhoria tanto da questão de madeira ou de resistência, como também estudos de melhoramento que visem a conservação daquela espécie nativa, ok? No caso do Pinus, né, nós temos uma rede de experimentos via Embrapa, tá? Que estão localizados quase no Brasil todo. E aí, nesse caso, a gente viu que após uma série de testes e experimentos com plantios comerciais, ficou evidente que na região do clima subtropical, nós tínhamos algumas espécies que eram mais adaptadas. O que é importante lembrarmos, que eu coloquei aqui, ó, como destaque em vermelho, é que dada a menor exigência quanto à qualidade de solo e maior tolerância à estiagem, que as espécies folhosas normalmente observamos, né? Os pinos, eles representam uma alternativa estratégica de alto valor para a produção de madeira e resina, proteção do solo e recuperação da cobertura vegetal, principalmente na região do cerrado, tá? Então, o que se observa? Que outras espécies, elas não têm uma tolerância tão grande a condições ambientais adversas como o pinus possui. Vimos numa aula passada que o pinus pode ser utilizado para melhorar condições de desertificação, ou seja, locais em que foi tão escasso, né, o solo ele foi usado de forma tão mal manejada, que hoje ele é um solo pobre, é um solo com características ruins para você, por exemplo, realizar um plantio de alguma espécie. Então, o pinus, como ele tem essa rusticidade ainda, ele é uma alternativa interessante para proteger o solo e para recuperar este solo. Então, em locais desertificados, o pessoal está plantando pinos como uma forma inicial de começar, né, a melhorar a qualidade desse solo novamente.
porque o Pinus vai começar a fazer uma nova serrapilheira, então vai começar a aumentar a quantidade de matéria orgânica nesse solo. Então, para a região dos cerrados, ele também é muito interessante. Melhoramento genético florestal. Então,